Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, nas vésperas desta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade que encerra a oitava do Natal. 8 dias, como ouvimos no Evangelho de hoje, o menino foi circuncidado, dado o seu nome. 8 dias também depois do Natal, nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, mostrando que Nossa Senhora não está fora deste plano de salvação. Deus quis contar e contou diretamente com a Virgem Maria a porta da salvação que se abriu para nós, para a humanidade. O mistério do Natal, do menino Jesus, nos vem a partir do sim, da doação da vida, da abertura à vontade de Deus, de Nossa Senhora. A Igreja no Oriente celebra hoje a festa da congratulação da Virgem Maria. Para os nossos irmãos, a Igreja Católica Oriental, eles congratulam a Virgem Maria, como quando os pais têm o filho, né? Ninguém dá parabéns à criança e diz: olha, bebê, parabéns porque você nasceu. Mas sempre parabenizam os pais, né? Parabéns, pai, parabéns, mãe, pelo nascimento do seu filho. Então é como este parabéns, esta congratulação a Nossa Senhora por ter sido a mãe, por dar a luz ao Salvador. E nós celebramos então, aqui no Ocidente, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Para nós crer nisso é muito mais fácil do que não crer, né? Não crer que Maria é mãe de Deus, procurar outras justificativas para não crer nisso. Então, o esforço de não crer é sempre muito maior, não é? Não crer que Jesus multiplicou pães, não crer que Jesus andou sobre a água, não crer em tantas coisas, se faz todo um esforço para negar, não é? Então, nós, graças a Deus, cremos e a nossa fé nos atesta nesta solenidade, no dogma da maternidade divina, que Maria é mãe de Deus, para atestar que Jesus é Deus. Então, é conhecendo Maria que nós conhecemos quem é Jesus. Quem diz que conhece Jesus, mas não conhece Maria, não tem como negar, não é? Porque a sua maternidade nos dá a identidade de quem é o seu filho. Ele é o Filho de Deus, feito homem pela Virgem Maria, nascido pelo Espírito Santo. A nossa compreensão trinitária nos deixa muito claros de quem é a Trindade Santa. 3 pessoas que formam um só Deus. Nós temos na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é Deus sozinho, do seu modo. O Filho não é Deus sozinho, independente. O Espírito não é Deus por ele mesmo. Os 3 unidos formam a divindade. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, este Filho, a segunda pessoa, é que nós celebramos no Natal. E não negou a sua divindade ao assumir a nossa humanidade. Desceu, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Então, para nós, é claro, esta maternidade divina de Nossa Senhora, porque Jesus é Deus. Mas a gente pode ir para a Sagrada Escritura para atestarmos esta nossa fé, este dogma da maternidade divina, o que a Bíblia nos faz crer, né, como fundamentação teológica para este dogma, para esta verdade de fé. Nós iniciamos o Advento escutando o profeta Isaías, que trazia a profecia do nascimento de Jesus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus é Deus no meio de nós. Deus conosco. Maria dá a luz ao Emanuel. Maria dá a luz ao Deus conosco. Na liturgia do dia do Natal, no dia 25, nós escutamos o Evangelho, o prólogo de São João, e vai nos dizer: no princípio
era a palavra. E a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, tudo foi feito por meio dela, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, que está no princípio de todas as coisas, se fez carne, e este Verbo era Deus. Então, o Verbo de Deus encarnado, Cristo, era Deus desde sempre. É a palavra de Deus que nos diz. Então, Maria é mãe deste Verbo de Deus, que é Deus desde toda a eternidade. Deus não criou o mundo sozinho. A pessoa do Pai não criou sozinho. E a gente vê no Gênesis, quando Deus vai criando as coisas, na hora de criar o homem, Deus não diz, eu vou criar, eu vou fazer. Mas Deus diz, façamos o homem. Quem que está fazendo? Façamos quem? É a Trindade que está ali. E ouvimos no prólogo de João, no dia do Natal, o Verbo é Deus. Estava com Deus desde o princípio. Então aqui nós temos a Bíblia dizendo que Maria é mãe deste Emanuel, Deus conosco. Maria é mãe deste Verbo que é Deus desde sempre. Isso nos dá o atestado desta verdade de fé. Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. E quando ainda Maria, grávida, já o Verbo encarnado em seu ser, vai visitar a Isabel, Isabel saúda com grande alegria, cheia do Espírito Santo. Até ali, apenas a pessoa do Pai havia sido revelada. Antes de Jesus nascer, não se tinha revelação ainda, não se tinha, dados sobre o Filho, apenas a promessa do Filho. O Espírito Santo também não aparecia ainda aqui no Antigo Testamento, esta imagem do Espírito. E Isabel vai saudar Maria como a mãe do meu Senhor. Se você olhar o Antigo Testamento, todas as vezes que tiver o nome Senhor, está se referindo a Deus. Então, Isabel reconhece que o Verbo que está ali, que o Emanuel que está ali dentro de Maria, é o seu Senhor, é o seu Deus. Então, nós temos as bases teológicas para, com a igreja, acreditar e proclamar o dogma da Virgem Maria, proclamado em 431 em Éfeso, e para reforçar a identidade de Jesus. Ali haviam as heresias que diziam que Jesus uma hora agia como Deus, outra hora agia como homem, que ou não acreditava na divindade de Jesus, era uma confusão e cada um acreditava no que queria, e a igreja proclama, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ao afirmar que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, afirma-se que Nossa Senhora é a Theotokos, a Mãe de Deus, e por isso recebe esta incomparável dignidade, porque é mãe daquele que é o bem infinito, e por isso Maria recebe uma dignidade infinita, a mãe do nosso Deus, a mãe do nosso Salvador, a mãe do Verbo encarnado, a mãe do Emanuel, Deus conosco. Assim, nós unidos a Nossa Senhora, queremos também ser oferecidos a Deus, como foi oferecida a sua humanidade nesta noite santa do Natal. Naquele dia em que Deus entrava no mundo, naquele dia em que Deus quis habitar a esta terra, a sua criação foi oferecendo o que tinha de melhor a Deus. Aquela noite brilhante com as estrelas, o céu, o firmamento, ofereceu a Deus as estrelas daquela noite. A terra ofereceu a gruta para que o menino nascesse ali naquela gruta de Belém. Os anjos ofereceram a Deus o seu canto de louvor, de glória. E o que a humanidade oferece a Deus, oferece Maria. A humanidade oferece aquilo que tinha de melhor, a Virgem Maria, a serva do Senhor, o templo do Espírito Santo, aquele ser humano
que teve o coração capaz de amar a Deus perfeitamente. Um coração humano que amasse a Deus de modo que ele merecesse. Deus encontrou isso na Virgem Maria e por isso ela é este tabernáculo do Altíssimo. Ela é cooperadora deste mistério da nossa salvação e recebe a dignidade infinita por ser mãe do bem infinito que vem para nos salvar. E assim nós todos aqui prestigiemos nosso amor, nossa devoção, nosso carinho a Nossa Senhora, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma de dizermos que somos devotos, filhos de Nossa Senhora e que colocamos em prática a Sagrada Escritura, da qual ela, no seu Magnífica, exultando a Deus, glorificando a Deus, traz também a profecia de que todas as gerações lhe chamariam de bem-aventurada. E que bom que você é a geração, que você faz parte desta geração que proclama a Virgem Maria bem-aventurada, pois a Virgem Maria, na sua bem-aventurança, na sua felicidade, na sua alma alegre, e o que a humanidade mais poderia oferecer de melhor a Deus, a sua vida, a sua humanidade, que vai dar carne e corpo à humanidade de Deus que vem habitar no meio dos homens, de Deus que vem para redimir e salvar todo ser humano. Nós chamamos de Terra Santa o lugar em que Jesus passou, né? Toda aquela região de Israel onde Jesus pisou, andou, fez os seus milagres, morreu, ressuscitou. Então ali se chama Terra Santa. Quão santa não será mais aquela que teve Jesus, Deus encarnado no seu ventre? Por isso, irmãos e irmãs, nos aproximemos cada dia mais de Nossa Senhora, nos confiemos cada dia mais à sua intercessão, expressemos cada dia mais o nosso amor à Virgem Maria, e que nesse ano da esperança, que toda a igreja é convidada a viver, estejamos nós caminhando com ela, a Mãe da Esperança, de mãos dadas com Maria, ao longo deste ano. Ela que nos ajuda a passar pelas travessias dessa vida, pelas dificuldades, pelos desafios, que tudo aquilo que vier como desafio, não é? Não como coisa ruim, mas como desafio nesse novo ano, nós estejamos seguros nas mãos da Virgem Maria, para que ela, nos ajudando a trilhar o caminho dessa vida, nos leve, nos direcione ao caminho da eternidade, ao caminho final da nossa peregrinação, que é o seu Filho Jesus. Pois é isso que ela quer, nos apontar a Cristo, nos convidar a fazer a vontade de Cristo, e que assim todos nós tenhamos um coração aberto e disponível para acolher a Mãe de Deus em nossa vida, a Mãe do Emanuel, a Mãe do Verbo encarnado, a Mãe do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.